Olá, a gente vai dar continuidade ao nosso curso de redes. A gente vai entrar agora na, na aplicação Peer-to-Peer, explicar mais ou menos como funciona uma aplicação Peer-to-Peer. Então, a aplicação Peer-to-Peer. Vamos começar falando sobre a aplicação Peer-to-Peer pura. A aplicação Peer-to-Peer pura ela é diferente do modelo cliente-servidor. Aqui não existe um servidor central, né, controlando toda a comunicação. Na arquitetura P2P, não existe um servidor central, então cada computador da rede que participa dessa rede, ele pode atuar tanto como cliente como ele pode atuar como servidor. Então, os próprios usuários eles compartilham recursos entre si. Os dispositivos, né, chamados pares ou peers, como os nomes, né, peer-to-peers, os dispositivos, esses pares, eles se comunicam diretamente. Então, quando alguém quer um arquivo, ele pode baixar parte desse arquivo, pedaço desses arquivos diretamente de outros usuários. Então, isso acaba reduzindo a dependência de uma infraestrutura central, de um servidor, por exemplo. Então, uma característica do P2P é que os peers eles podem entrar e sair da rede a qualquer momento. E também eles podem mudar o endereço IP e também eles também podem mudar o endereço IP, tanto é que eles mudam frequentemente, ainda mais se for uma rede doméstica. Isso torna a rede mais dinâmica e também mais difícil de gerenciar, né? Então, dentro da arquitetura do P2P, existe três aplicações ali muito importantes que a gente vai estudar, que a gente vai decorrer, que é, que é a distribuição de arquivos, né? Então, o que seria essa distribuição de arquivos? Um dos usos mais conhecidos assim, do P2P é o compartilhamento de arquivos. Então, vamos colocar um exemplo assim, o ByteTorrent, por exemplo. Então, no ByteTorrent, várias pessoas elas enviam e recebem partes de um arquivo ao mesmo tempo. Então, essa seria a distribuição de arquivos, né? Você usa ali um ByteTorrent, por exemplo, onde os peers, cada par tem um arquivo e você pode ali compartilhar arquivos recebendo e enviando arquivos. Também tem a procura de informações. E em vez de perguntar assim para um servidor central, o próprio peer ele ajuda a localizar o conteúdo dentro da rede. E também a gente vai apresentar o estudo de caso do Skype, né? Que o Skype ele é o Skype antigo ele utilizava conceitos do P2P para comunicação de voz e vídeo. Então, parte da infraestrutura funcionava usando os próprios computadores dos usuários para ajudar na conexão entre pessoas. Então, resumindo, o P2P puro ele funciona ele funciona sem um servidor central. Então, os peers se comunicam diretamente e a rede é dinâmica. Os peers se comunicam entre si com troca de arquivos ou troca de informações e a rede é dinâmica, que ela vai se automodando, né? Os endereços IPs vão mudando, ela é uma rede dinâmica. Então, distribuição de arquivos, o cliente servidor, o cliente servidor versus o peer-to-peer. A gente comparando, né, esses dois modelos de distribuição de arquivos, o cliente servidor e o peer-to-peer, a gente pode pensar assim, por exemplo, imagina assim que existe um arquivo de tamanho F que precisa ser distribuído por N usuários na rede. Então, a figura mostra um servidor e vários pares conectados pela internet. Então, o servidor ele possui uma largura de banda upload, representada por S, e uma taxa, e uma taxa. Então, o cliente ele possui uma largura de banda de upload, que está representada por US, e essa taxa de upload ela define a velocidade máxima com que ele consegue enviar dados. Então, como funcionam os pares? Cada par possui
uma taxa de upload e uma taxa de download. O download ele representa a velocidade para receber os arquivos e o upload representa a velocidade para enviar dados para outros usuários. Então a grande pergunta é quanto tempo leva para distribuir um arquivo para N usuários? E a resposta assim ela depende da arquitetura utilizada. Então cliente-servidor. No modelo cliente-servidor, todo o arquivo precisa sair diretamente do servidor. Isso significa que o servidor pode virar um gargalo. Quanto maior o número de usuários, maior o tempo necessário para a distribuição. Então, o servidor faz praticamente todo o trabalho. Então, para você consultar qualquer tipo de arquivo, você consulta o servidor e o servidor fornece esse arquivo. Você pesquisa, o tempo todo você está consultando o servidor no modelo cliente-servidor. O peer-to-peer, no modelo de peer-to-peer, os próprios usuários ajudam na distribuição. Então, depois que um peer recebe parte do arquivo, ele também pode enviar essa parte para outros peers. Assim, a carga deixa de ficar concentrada apenas no servidor. Então, no P2P, todos colaboram na distribuição. Então, cada peer ali, cada par, possui um pedaço do arquivo. Então, o arquivo é dividido em pedaços e cada peer vai ter um pedaço de um arquivo, colaborando assim com a rede. Então, fazendo a comparação assim em resumo, então no cliente-servidor, ela, dependendo da quantidade de usuários, ela cria ali um gargalo, né? Então, o servidor ele pode sobrecarregar. E também ele depende de um servidor central, ele sempre faz consulta num servidor central. Já o P2P ele tem uma escalabilidade melhor e o compartilhamento dos dados dele não é um compartilhamento centralizado, o compartilhamento ele é distribuído. Então os usuários eles ajudam no envio dos arquivos. Vamos pensar em um exemplo assim, se a gente tem 1.000 pessoas, se mil pessoas quiserem baixar um mesmo arquivo, então no cliente-servidor, o servidor precisa enviar o arquivo 1.000 vezes. E como é centralizado, ele precisa enviar o arquivo para essas 1.000 pessoas separadamente. No peer-to-peer, os próprios usuários ajudam a compartilhar a parte do arquivo. Então, cada usuário ele tem um pedaço do arquivo e ele vai compartilhando pedaços, ajudando na rede, não deixando sendo distribuído, né? não sendo centralizado. Então, por isso, os sistemas P2P eles conseguem distribuir arquivos grandes de forma mais eficiente quando há muitos usuários, enquanto um servidor centralizado pode causar um gargalo, o P2P, ele, por ter muitos usuários, ele pode ser mais eficiente. Espera que dê uma travadinha aqui, um segundinho, aí voltou ao normal. Então, aqui é o exemplo que a gente falou, né? Um servidor ele envia N cópias sequencialmente. Então, o cliente leva um tempo, e aqui tem o cálculo de tempo para que esses arquivos cheguem no usuário. Esse é o tempo de distribuição do cliente-servidor. E na rede de peer-to-peer, como eu falei anteriormente, a rede peer-to-peer ela é distribuída. Então, o servidor deve uma cópia, o cliente leva o tempo e tal. E esse aqui é o tempo de distribuição numa rede peer-to-peer. E aqui é uma taxa de upload, né, de 1 hora. A gente está levando em consideração aqui uma rede peer-to-peer, ela consideravelmente menor do que o tempo de upload de o tempo de distribuição, né? O tempo de distribuição na rede P2P é consideravelmente menor do que numa rede cliente-servidor. Então vamos agora falar vamos falar um exemplo mais famoso na aplicação do P2P, que é o ByTorrent. Então, para falar do ByTorrent, a gente precisa explicar o que é o torrent, né? No ByTorrent, um arquivo ele é distribuído entre vários usuários ao mesmo tempo
e esses usuários formam um grupo chamado torrent. Então o torrent ele é esse grupo de usuários dentro do ByteTorrent. Então o torrent é basicamente um conjunto de peers, de pares, essas pessoas que estão compartilhando pedaços do mesmo arquivo. Então cada usuário pode baixar e enviar partes desses arquivos simultaneamente. O arquivo é dividido em vários pedaços menores. Enquanto um peer baixa alguns pedaços, ele já pode começar a enviar esses pedaços para outros peers. No ByteTorrent, ninguém precisa ter arquivo completo para começar a compartilhar. E, e esses peers na rede torrent, ou na rede ByteTorrent, a gente tem os trackers, que são os rastreadores. Então o rastreador, que é chamado de tracker, né, ele é responsável por ajudar os peers a se encontrarem. Então ele verifica quais usuários estão participando daquele torrent, daquela rede ali. Então o track ele armazena o arquivo, quer dizer, o track ele não armazena o arquivo, ele só mantém uma lista de peers disponíveis. Então quando um usuário entra no torrent, ele solicita ao track uma lista de peers para começar ali a troca de pedaços. Então o track o, o track ele funciona ali como um rastreamento mesmo, né? Como o arquivo vai tá em diferentes pedaços naquela rede torrent ali. Então a gente precisa de uma rastreabilidade para a gente poder baixar esses arquivos, o outro usuário poder baixar. E essa rastreabilidade é feita pelo tracker. Então um fluxo simples de funcionamento assim que a gente pode colocar. O usuário entra no torrent, o track envia uma lista de peers, que é os pares dessa rede, e os peers eles começam a trocar pedaços do arquivo. Então cada peer ajuda outros peers. Então a comunicação é uma ajuda mútua. Então qual que seria ali a vantagem do ByteTorrent? A principal vantagem ali do ByteTorrent é a escalabilidade. Quanto mais pessoas estão participando dessa rede torrent, né, do ByteTorrent, maior pode ser a velocidade de distribuição nessa rede. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que é um arquivo dividido em pedaços de 256 KB. Então o torrent de agendamento dos pares não tem pedaço, mas acumulará com o tempo, registra com rastreadores para obter lista de pares, conecta sobre o conjunto dos pares. Ao fazer download, par faz upload de pedaços para outros pares. Pares podem ir e vir. Quando o par tem arquivo inteiro, ele pode de forma egoísta sair de forma diferente e permanecer. Então a gente está dando um exemplo básico assim, a gente tem aqui entrou na rede torrent e quer baixar determinado arquivo, mas só que esse arquivo está distribuído entre pedaços. E como o arquivo está rastreado, você pode rastrear pelo track, você pode baixar esse arquivo é, consultando pedaços da rede torrent, e você também pode estar participando, né, dessa mesma rede torrent, você armazenando o arquivo e distribuindo pedaços desse arquivo. Então você pode permanecer na rede torrent, você só pode entrar na rede torrent, baixar o que você quer, que seria essa de forma egoísta, né, e depois já sair da rede torrent sem continuar colaborando. Então vamos aqui agora para o outro slide, slide 8. Só ver se está gravando. Ok, gravando normal. Vamos voltar aqui. Então a gente vai entender agora como acontece a troca desses pedaços de arquivos dentro do ByteTorrent. Entrando nessa parte, nesse tópico de empurrando pedaços. Então os peers eles têm diferentes partes. Então no ByteTorrent o arquivo ele é dividido em vários pedaços. Então em determinado momento cada peer possui alguns desses pedaços, não um arquivo completo. Cada peer tem um pedaço do arquivo. Então, um usuário ele pode ter o pedaço 1, 2 e 3, por exemplo, enquanto o outro usuário possui o pedaço 4, 5 e 6. Por isso, por eles serem distribuídos, os arquivos serem distribuídos entre os peers, entre os pares,
os peers eles precisam ter uma troca de informação entre si para a gente poder localizar onde estão os pedaços dos arquivos. Então, usando assim o exemplo do slide, então a Alice ela representa o peer da rede. Então, periodicamente ela pergunta aos seus vizinhos quais pedaços eles possuem. Assim, ela descobre quais partes do arquivo ainda estão faltando. Então, então depois disso, né, depois que ela descobre quais partes dos arquivos que estão faltando, a Alice prioriza baixar os pedaços mais raros primeiro. Então, aqueles que existem, aqueles arquivos que existem em poucos peers. Então, isso evita que determinados pedaços desapareçam na rede. Então, ajuda a manter os arquivos disponíveis na rede. Então, de forma resumida, assim, como a Alice, né? A Alice, ela está participando da rede, ela é um peer da rede torrent ali, da rede torrent. Então, ela sempre, periodicamente, por exemplo, vamos colocar assim, a cada 30 segundos, ela pergunta aos vizinhos delas ali quais pedaços do arquivo eles têm. Então, ela descobre, por meio disso, ele descobre quais os pedaços que os vizinhos têm e assim ela descobre quais os estão faltando. E depois que ela descobre quais estão faltando, a Alice ela prioriza baixar os arquivos raros, assim, né? Os arquivos que estão em poucos peers. Então, aqueles arquivos eles são baixados para que não se perca, não se perca na rede torrent, a gente não acaba desaparecendo da rede. E explicando um pouco do que é assim, um enviando, né, um enviar pedaços na rede, que é olho por olho. Então, além de baixar os arquivos, os peers também eles precisam colaborar enviando dados. Então, a estratégia olho por olho. O ByteTorrent usa uma estratégia chamada olho por olho, que a ideia é assim: quem mais contribui recebe prioridade. Então, quem mais contribui na rede recebe mais prioridade. Então, como exemplo assim da Alice. Então, a Alice envia pedaços para 4 vizinhos enquanto estão enviando dados para ela na maior velocidade. A seleção é reavaliada a cada 10 segundos. Então, peers cooperativos recebem mais benefícios. Então, a Alice, por ela estar enviando ali pedaços para o vizinho, colaborando com a rede, então ela acaba recebendo uma maior velocidade ali para ela conseguir baixar arquivos também. Então, continuando no exemplo de Alice, então a cada 30 segundos a Alice ela escolhe aleatoriamente outro peer para enviar pedaços. Isso é chamado desafogo otimista. Por que isso é importante, esse desafogo otimista? Porque essa estratégia ela permite descobrir novos peers rápidos. Então, ajuda usuários novos a começar a receber dados e participarem da troca ali. Então, mesmo que um peer ainda não tenha muito para oferecer, ele ganha uma chance de participar da rede, porque a rede Lead Alicia pode enviar para ele aleatoriamente, então mesmo que ele seja novo na rede, ele recebeu um peer aleatório, então ele pode começar a participar dessa rede. Então, o ByteTorrent ele combina colaboração e estratégia ele combina colaboração e estratégia para tornar a distribuição eficiente. Então, os peers compartilham pedaços raros e priorizam quem também contribui com a rede. Indo aqui para o próximo slide. Então, aqui é o exemplo, né, de Alice, desafoga Bob, se torna otimista. Então, Alice, um dos 4 maiores provedores de Bob. Bob é recíproco, Bob torna-se um dos 4 maiores provedores de Alice. Então, aqui tem uma rede de Alice, né, que a Alice está compartilhando, recebendo, ela é um peer dessa rede, e aqui Bob também está sendo recíproco com a Alice, então ela também está participando dessa rede. Então, quanto mais contribuição com a rede, maior é a taxa de upload. Então, é beneficiado, né? Quem participa, quem mais contribui com a rede, é beneficiado dentro dessa rede. Entrando na parte de DHT, DHT significa tabela de hash distribuído, né? Distributed Hash Table. Ela é uma
É uma tecnologia usada em sistema P2P para localizar informações de forma distribuída. Então, o DHT é um banco de dados distribuído. Então, o DHT ele funciona. Então, em vez de existir um servidor central que armazena tudo, os próprios peers armazenam as informações. Então, o DHT trabalha usando pares de dados chamados chave-valor. Por exemplo, assim, como um exemplo assim, uma chave pode ser um número identificador e o valor pode ser o nome de uma pessoa. Então, chave um pessoa Alicia. Também outra possibilidade, a chave representa um conteúdo e o valor representa o endereço IP. Então, você tem um conteúdo, a chave é um conteúdo e o valor é o IP da máquina, por exemplo. Então, como funciona essa busca? Quando um peer quer encontrar alguma informação, ele faz uma consulta usando a chave. Então, o DHT ele retorna o valor correspondente à chave. Então, quando você entrou ali, o peer está fazendo a consulta. Então, ele faz a consulta pela chave. Então, o DHT ele retorna o valor correspondente a essa chave. Então, se o peer, um exemplo, se o peer ele pesquisar, procurar pela chave vídeo, o DHT ele pode retornar o endereço IP dos peers que possuem aquele vídeo. Como está distribuído, né, os vídeos podem estar em diversos peers e por meio da chave você pode encontrar em quais peers ele está pertencendo. Então, os peers eles podem adicionar novas informações ao DHT. Então, ou seja, eles conseguem inserir novas duplas de chaves no valor da rede. O DHT distribui o armazenamento e a busca de informações entre vários peers. Então, por isso que os peers também podem adicionar novas informações, porque o DHT ele é distribuído, né? Então ele vai distribuir o armazenamento e também ele distribui a busca das informações para que ela fique distribuída entre os peers. Então, qual que é a vantagem do DHT? A principal vantagem é eliminar a necessidade de um servidor central é, e, e por eliminar a necessidade desse servidor central, isso acaba melhorando a escalabilidade e também reduz pontos únicos de falha, por exemplo, que um peer pode, pode causar falha em um peer, mas essa consulta pode ser feita por vários peers porque a consulta é distribuída. Então, vamos pensar assim como esse DHT, como outro exemplo de agenda telefônica, por exemplo. Imagina uma rede telefônica distribuída, então cada peer guarda uma pequena parte dos contatos. Cada peer ele não é centralizado, então cada peer tem uma parte dos contatos. Então quando alguém procura um nome, a rede torrent, a rede peer-to-peer, a rede torrent que a gente está usando como exemplo, ela ajuda a localizar quem possui aquela informação. Então, o DHT ele é uma estrutura fundamental em muitos sistemas peer-to-peers, porque ela permite buscas rápidas e distribuídas sem depender de servidores centrais. Agora a gente vai falar do. Vou passar o slide aqui novamente. Identificadores DHT. Ok. Então, no DHT, cada peer recebe um identificador inteiro. Então esse identificador fica dentro de um intervalo de valores, normalmente de 0 até n, ou 2 elevado a n menos 1. Então, como os identificadores de cada peer usam n bits, isso significa que existe vários números possíveis dentro desse intervalo. Por exemplo, se um n igual a 4, então o intervalo vai de 0 a 15. Então, as chaves usadas para localizar informações também precisam estar no mesmo intervalo. Ou seja, tanto os peers quanto as chaves usam o mesmo espaço de identificação. E para transformar uma informação em um número inteiro, usamos a função hash. A mesma função hash que também a gente usa para senhas e coisa do tipo. Por exemplo, a música tal, a música, sei lá, a música Led Zeppelin.
música Led Zeppelin ela pode ser transformada em um número através da função hash. Então a função hash pega essa informação da música e transforma em hash para transformar em números. Então a função hash ela pega um texto e gera o identificador numérico. Então um hash ele transforma ali, informações em números. Para o hash ele transforma ali informações em números para que ele seja distribuído entre os peers. Então, por que esse DHT? Então, é justamente por isso, porque ela recebe o nome de table hash, tabela hash distribuída, porque os dados são organizados usando uma função hash e distribuídas pela rede, por isso o nome table hash distributed, que ele pega os dados são organizados por uma função hash e distribuídas pela rede. Então, vamos imaginar assim, imagine que cada pi é responsável por guardar determinadas faixas de números. Então, quando uma chave é transformada em hash, a rede consegue descobrir rapidamente qual pi deve armazenar aquela informação. Então, o DHT ele utiliza identificadores numéricos e função hash para organizar e localizar informações de maneira distribuída e eficiente. Aqui é a questão central, né, do DHT, que é atribuir duplos, né, que é a chave-valor, que a gente falou. Também atribuir uma chave ao par que tem o ID mais próximo, convenção ao sucessor imediato. Então, se o n for igual a 4, então chave 13, isso aqui é a distribuição de chaves que a gente está falando, né? Então, o sucessor seria a chave 14, então minha chave 15 para o sucessor. Então, vamos falar agora do DHT circular. Como funciona o DHT circular? No DHT circular, os pires eles são organizados em formato de anel lógico. Então, cada pi ele possui um identificador numérico e ele fica numa posição dentro do círculo. Então, cada pi conhece apenas dois vizinhos, o sucessor imediato e o predecessor imediato, né, que é o próximo peer do anel e o peer anterior do anel. Então, essa estrutura é chamada de rede de sobreposição. Ela funciona sobre a internet real, criando uma organização lógica entre os peers. Então, a figura ela mostra uma pergunta, né? Qual é o responsável pela chave 1110 e 1110? A chave ela é armazenada em um pi, então o identificador é o sucessor mais próximo dessa chave. Então, o que seria assim, o mais próximo? Na DHT, definimos como responsável o primeiro pi encontrado ao avançar no sentido horário do anel, ou seja, o sucessor mais próximo da chave. Então, qual é o caminho da consulta? Como cada pi conhece apenas os vizinhos imediatos, a consulta vai sendo encaminhada de peer para peer, peer to peer, até encontrar quem é o responsável pela chave. Então, então um exemplo aí da imagem. Então, se eu quero encontrar, então o peer ele pesquisa o sucessor, o antecessor, ele pesquisa aqui a chave, então ele vai pesquisando peer-to-peer, chave por chave, par por par. Então ele vai pesquisando até a encontrar o responsável pela chave. Então isso, né, ele pode exigir em média zero odd n mensagens. Então, ou seja, quanto mais peer existe, mais mensagens podem ser necessárias. Então, se a rede tiver muitos peers, a busca pode ficar muito lenta porque a mensagem passa por vários nós. Então, imagine assim pessoas em um círculo passando um anel de mão
de mão em mão até chegar na pessoa correta. Cada pessoa conhece apenas quem está do seu lado. Então, para passar ali a pesquisa da chave, então um peer pesquisa para o peer mais próximo, que pesquisa para o peer mais próximo. Então, quanto mais peers você tem nessa rede, mais demorada é. Então, na DHT circular simples, então cada peer conhece apenas os vizinhos. Então, ele conhece o antecessor e o sucessor. E as consultas percorrem o anel até encontrar o responsável pela chave. Então, ele pesquisa, vai no sentido horário, pesquisando qual é o peer, qual é o próximo peer, e vai de peer a peer até encontrar o responsável pela chave que está sendo pesquisada. Próximo slide. Aqui o exemplo, né? Eu estava falando aqui do 1110, né? Então, ali, mensagem para resolver a consulta, quem é o responsável pelo 1110? Então, 1110, aqui é o endereço e a consulta peer a peer. E além da DHT circular, a gente tem a DHT circular com atalhos. A DHT circular com atalhos, que é a DHT, ela, elas podem passar. Então, a circular normal, a circular simples, elas podem passar por muitos peers, né, até encontrar ali o responsável pela chave. Então, isso aumenta o número de mensagens na rede. Então, para resolver isso, os peers passam a armazenar informações. Na simples, armazena o sucessor e o predecessor, né? O sucessor e o antecessor. Então, no, no, nessa, nessa que a gente está falando agora, que é com atalhos, além disso, ela também vai guardar atalhos para peers, e atalhos para os peers mais distantes ali no anel. Então, cada peer ele registra o endereço do predecessor, o endereço do sucessor, e ele também vai registrar o atalho. E que benefício se traz? Então, os atalhos, como o atalho ele é definido por peers mais distantes ali do anel que você está, então os atalhos eles permitem pular partes do anel. Então, assim, a busca chega mais rápido ao destino. Você, em vez de pesquisar só pelo próximo anel, ou antecessor, o anel antecessor, você pode pesquisar pelo atalho, e pelo atalho você pode fazer menos consulta para encontrar a chave. Então, no exemplo, aqui foi reduzido de 6 consultas, de 6 para 2 mensagens. Então, assim, a gente pode criar atalhos. Então, em vez de passar ali de vizinho em vizinho, ele pode fazer saltos maiores usando os atalhos. Então, organiza, cada uma organização eficiente dos atalhos, cada peer precisa conhecer apenas O log de N vizinhos. E a busca ela também pode usar aproximadamente O log de N mensagens. Então, o que isso significa de forma simples? Isso significa que o crescimento da rede impacta menos o tempo de busca. Com muitos peers, mesmo com muitos peers, a consulta continua eficiente. Então, em vez de quando você usa atalhos, mesmo você possuir menos peers ali, a consulta ela se torna mais eficiente. Aqui é o estudo de caso como a gente falou anteriormente, que é a rede Skype funcionava como um peer-to-peer. Então ela era então a rede Skype ela era os próprios usuários que se comunicavam diretamente, né? Em vez de depender totalmente de um servidor central, os peers ajudavam na comunicação da rede. Então o Skype utilizava um protocolo próprio de camada de aplicação e e o funcionamento interno não era público. As informações sobre o protocolo foram descobertas através de engenharia reversa.
pesquisadores analisaram o comportamento do sistema para entender como ele funcionava. Então o Skype ele utiliza uma sobreposição de hierarquia e alguns peers tinham funções especiais chamadas supernós ou SNs. Então os supernós eles ajudavam na organização da rede, eles auxiliavam no roteamento e na localização de usuários. O Skype ele mantinha um índice que relacionava usernames com o endereço IP. Esse índice era distribuído entre os supernós. Os supernós eles ajudavam os usuários a se encontrarem na rede. Então, um desafio importante nas redes peer-to-peer é o NAT. Então, o NAT ele normalmente impede que dispositivos externos eles iniciem conexões diretamente com dispositivos dentro de redes privadas. Então, como o NAT impactava dentro do, do Skype. Então, se Alice e Bob estivessem através de uma rede NAT, eles podem ter dificuldades para estabelecer uma conexão entre eles. Então, o Skype resolvia isso usando peers como retransmissores. Os supernós escolhiam um peer intermediário para encaminhar os dados. Então, cada peer iniciava uma sessão com um retransmissor, assim Alice e Bob conseguiam trocar dados mesmo estando atrás de NATs. Então é como usar um intermediário para entregar a mensagem quando duas pessoas não conseguem se comunicar diretamente. Então o Skype utilizava peers intermediários para atravessar NATs e manter a conexão funcionando. Essa é a parte de da rede P2P. Posteriormente nós falaremos da programação dos sockets UDP. E isso, obrigado pela atenção.